cada vez mais constrangedores. Desde a adesão ao euro, Portugal é um dos países que menos cresce e mais recuou na produção da riqueza e dos que mais perderam no plano económico e social com a adesão ao euro. O euro é uma medida ajustada às necessidades e interesses da alta finança europeia e dos grandes grupos económicos europeus. Um instrumento de domínio político e económico sobre países como Portugal, que esmagou o investimento e condiciona o nosso crescimento. Portugal precisa de se libertar da submissão ao euro, condição para o desenvolvimento e soberania nacional. Precisa de retomar e assumir nas suas mãos os instrumentos monetário, financeiro, cambial, orçamental, para promover um desenvolvimento que leve em conta as suas realidades nacionais. A solução e a resposta que só a política patriótica e de esquerda e um governo decidido em concretizá-la pode dar. Mas, igualmente, não se encontra nas atuais políticas nacional e europeia solução e resposta que sirva os interesses nacionais para a superação dos constrangimentos e condicionamentos de uma dívida pública sufocante e insustentável. Uma dívida que é relativamente uma das maiores do mundo, em que se tornou um mecanismo de extorsão de recursos públicos e nacionais e um travão ao desenvolvimento do país. O país não pode continuar a suportar o fardo de uma fatura anual de cerca de 7 mil milhões de euros só em juros da dívida e abraços com tantos problemas, cerca de 35 mil milhões nos próximos 5 anos, como se estima no programa de estabilidade apresentado pelo Governo à União Europeia. Uma avultada verba que soma aos mais de 100 mil milhões pagos desde a adesão ao euro. Renegociar a dívida é, por isso, a resposta cada vez mais necessária e inadiável para libertar recursos, pondo fim a estes mecanismos gigantescos e permanentes de roubo da riqueza nacional e dos recursos essenciais. Tal como não se encontra solução e resposta nas atuais políticas nacional e europeia para superar as consequências destruidoras do prolongado ataque aos seus setores produtivos e das que resultam de um longo período de estagnação económica que desde a adesão ao euro em 1999 colocou Portugal no quadro de países com menos crescimento médio no mundo. Não serão os atuais níveis de crescimento na economia positivos, mas modestos, ainda e aquém do possível, realizados em setores sujeitos a grande volatilidade e num contexto externo favorável que permitirão recuperar os atrasos de muitos anos. A degradação e liquidação dos setores produtivos nacionais são uma realidade indesmentível e uma das principais causas dos agravados problemas do país. O peso da indústria, da agricultura, das pescas, na economia do país representa hoje menos de 1/4 da riqueza gerada. Uma evolução profundamente negativa que atingiu com particular gravidade as empresas e setores estratégicos nacionais com a sua privatização. Setores estratégicos que deixaram de estar ao serviço da economia e do desenvolvimento do país, mas essencialmente ao serviço do lucro máximo dos detentores do património privatizado. Uma situação que conduziu ao crescente domínio do grande capital nacional e, sobretudo, estrangeiro, sobre a economia do país e as suas alavancas estratégicas e que leva a uma permanente saída de milhares de milhões de euros para o estrangeiro, sem pagamento de dividendos, em prejuízo do investimento no país, como mostra a nossa balança de pagamentos. Em 2017, saíram quase 11 mil milhões de euros sob diversas formas de capital para o bolso dos acionistas e dos grandes grupos económicos estrangeiros. Temos afirmado que um país que não produz não tem futuro. E esta é uma questão que é estratégica e prioritária. Tem sido sempre menosprezada e assim continua. Portugal tem um dos maiores déficits alimentares da Europa. Somos praticamente deficitários em tudo. A dimensão do déficit da balança comercial de bens alimentares, que atingiu em 2017 perto de 4 mil milhões de euros, 1/3 da nossa deficitária balança de mercadorias, é bem o exemplo da gravidade da situação que permanece. Um déficit que triplica na balança de bens.
Portugal precisa de uma resposta e de uma solução patriótica e de esquerda para a gigantesca dependência alimentar que o nosso país tem e que põe em causa não apenas a nossa soberania alimentar, mas a própria segurança nacional. Defender a produção nacional, garantir uma elevada incorporação nacional na cadeia de valor dos produtos agroalimentares, dinamizar o consumo de produtos portugueses é o caminho seguro e certo para produzir riqueza e criar postos de trabalho, para reduzir de forma sustentada as importações e atenuar o déficit da balança alimentar. Tal exige vontade e determinação, vontade de aproveitar todas as múltiplas condições dos nossos campos e do nosso mar para os pôr a produzir, vontade de assumir os investimentos públicos em regadios, em estruturas de aprovisionamento, transformação e valorização dos produtos nacionais, vontade de dinamizar os mercados locais de circuito curto, vontade de dotar o Ministério da Agricultura dos meios humanos e técnicos para o apoio à pequena e média agricultura, determinação para enfrentar as imposições da PAC e da Política Comum de Pescas, que não querem que aqui se produza, para que aqui se consuma o que se produz nos países dos que mandam, para fazer frente aos gigantes da grande distribuição, que esmagam os preços à produção, para assegurar lucros milionários, para travar os conglomerados de pesticidas e dos fertilizantes que impõem preços e condições leoninas aos produtores. Sim, Portugal precisa de uma política de um governo que decididamente promova a produção nacional e a sua diversificação, tendo como objetivos centrais o pleno emprego, o apoio às micro, pequenas e médias empresas. Uma política alternativa que tenha como vetores estruturantes o protagonismo do Estado, com a recuperação do comando político e democrático do processo de planeamento e desenvolvimento e na dinamização, renovação e defesa da produção. Enquanto definidor e orientador das linhas mestras de uma autêntica política agrícola, de pescas e industrial, na articulação com os setores público e privado, enquanto garante de adequados preços dos fatores de produção, energia, comunicações, créditos e seguros e outros, travando rendas dos setores não transacionáveis e aos muitos e graves problemas que continuam adiados. Sim, camaradas, não será com políticas do passado que se ultrapassarão os graves débitos da Constituição da República Portuguesa. Uma política que garanta os direitos dos cidadãos e o acesso à justiça. Uma política que assegure a efetiva subordinação do poder económico ao poder político. O combate e punição da corrupção, que assegure a segurança e a tranquilidade dos cidadãos, que afirma uma política de defesa nacional centrada nos princípios constitucionais. Uma política que assegure e afirme o pleno direito do povo português de decidir do seu próprio destino. E uma política externa assente na diversificação das relações com o maior número de países no mundo. Camaradas, no conjunto das intervenções e na diversidade dos assuntos aqui tratados na nossa conferência, ficou bem patente que os problemas e os atrasos acumulados por anos de política direita permanecem na realidade portuguesa, condenando o país ao retrocesso económico, à regressão social e à dependência. Aqui se mostrou que Portugal precisa de outras soluções. Precisa de seguir um caminho diferente, distinto daquele que o conduziu ao empobrecimento e ao atraso. Precisa de encetar um novo rumo, com outra política, em ruptura com a política de direita. Precisa de assegurar uma trajetória consistente de desenvolvimento, que não se limita ou restringe a obter momentâneos ganhos de curto prazo de uma conjuntura favorável que sabemos volátil. Aqui se evidenciou que há outra política patriótica de esquerda que o PCP é portador, capaz de assegurar o desenvolvimento do país, o progresso social, a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e afirmar Portugal como nação soberana e independente. Têm sido muito importantes os passos dados adiante, ainda que limitados na recuperação e conquista de direitos e rendimentos da longa ofensiva que os trabalhadores e o nosso povo têm sido submetidos. Em cada batalha travada, lá esteve o PCP e lá estará, com a sua iniciativa, a sua proposta, a sua determinação e a sua luta para assegurar
avanços a favor dos trabalhadores e do povo. Às vezes alguns olham para a situação e para esses avanços e acham que são migalhas sem valor. Haveriam esses teóricos de ir lá aos locais de trabalho e ver os trabalhadores a mostrar-nos o recibo, porque em vez de 700 vão receber 1.400 devido à devolução e reposição do rendimento do subsídio de Natal.